as suas maravilhas. Amém. Vamos orar? Pedir ao presbítero Maída que faça uma oração de adoração a Deus nesse instante, Maída, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos na tua casa, Pai. Momento em que podemos estar compartilhando da tua palavra, entoando cânticos, em glória ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, nos direcionando, que cada um aqui que entrou, que nos assiste, que saia transformado, edificado através da mensagem do teu obreiro nesta manhã. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém. Amém. Vamos colocar em pé e nós vamos cantar esse salmo, Salmo 96, né? Cantar ao Senhor um cântico novo, um cântico, salmo conhecido, né? Hoje nós estamos sem a projeção, mas nós vamos passar os cânticos para vocês de acordo com aquilo que a gente tem na nossa memória. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai e ao Senhor bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Ainda em pé, nós vamos fazer uma leitura no Salmo de número 84. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para que a gente possa fazer essa leitura agora. Salmo 84, versos de 8 até o versículo 12. Nós vamos ler responsivamente,
Eu leio no versículo, irmãos, o seguinte, do 8 até o 12. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ó Deus dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Os irmãos podem se assentar, nós vamos ter um momento de cântico mais uma vez. Vamos entoar um hino agora, o hino de número 144, que fala sobre a segurança do crente de estar na presença do nosso Deus. E eu quero convidar você a abrir o seu inário, você que tem o inário aí. Se você não tem, abre o seu aplicativo para que a gente possa cantar junto. O hino 144, segurança do crente. Gozo, paz, vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, perante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, em alegria nele senti, anjos descendo, trazendo o céu, provas da graça vem de Deus. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Esse é um momento de oração silenciosa, colocando diante de nosso Deus a nossa vida, pedindo perdão pelos nossos pecados. Depois eu vou pedir ao Ivan, presbítero Ivan, que faça uma oração de gratidão a Deus aí pelo perdão. Amém. O Salmo 150 é o salmo que fecha, né, o saltério, fecha o livro dos Salmos. E esse salmo nos convida a louvar a Deus. E o salmo diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, no firmamento, obra do seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse salmo, essa poesia, obrigado, Edson, nos convida a louvar a Deus, a adorar ao Senhor, e nós vamos cantar 3 cânticos exaltando o nome do Senhor. Lembrando que hoje é um dia especial, né? Hoje é o dia que o Senhor fez, né? Domingo é o dia do Senhor, o dia que o Senhor nos convidou para estar na presença dEle, na casa dEle. E não importa o horário, não importa se a gente esteja aqui de manhã, à tarde ou à noite, mas nós devemos reservar o nosso tempo no dia do Senhor para estar na presença do Senhor, para louvar a Deus. Então, quero convidar você a se colocar em pé, se você puder. Nós vamos entoar 3 cânticos de exaltação ao nome de Deus, começando com o cântico que diz: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, e nós vamos louvar juntos ao Senhor nesse instante.
nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado, Rei exaltado no céu. Amém. O próximo cântico diz que o nosso Deus é um Deus grande, né? E fala que nós devemos exaltar esse Deus todo o tempo, né, da nossa vida, né, exaltando o nome do Senhor, mas lembrando também que Deus nos socorre, Deus está diante de nós e nós devemos louvá-lo e engrandecê-lo todos os dias da nossa vida. Vamos cantar? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cidade do nosso Deus, seu Senhor. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E o último cântico diz que nós devemos render toda a glória ao nosso Deus, porque dele, por ele e para ele não são todas as coisas. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Eu acredito que o Pacheco que faça uma oração de gratidão a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pedindo a Deus também pelo momento da nossa mensagem.
Você pode se assentar? Nós vamos abrir as nossas Bíblias. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Hoje nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Essa carta que nós temos falado aí nos últimos domingos. Filipenses, capítulo 2, versos de 5 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A palavra de Deus está lida, que Deus nos abençoe nesse tempo de meditação na sua palavra. Irmãos, nós temos relembrado, ou lido essa carta de Paulo aos Filipenses, e toda vez que eu leio a carta, eu gosto de lembrar aqui dos objetivos dessa carta, por que Paulo escreveu a carta. E Paulo nos lembra que essa carta, na carta, aliás, ele escreve várias vezes a palavra alegria, e essa palavra alegria aparece por muitas vezes na carta, porque Paulo quer demonstrar a sua gratidão, demonstrar a sua alegria, de fato, por ter sido abençoado, por ter sido chamado por Cristo e por ter vivido e permitido, Deus ter permitido ele viver momentos de grandes acontecimentos na vida do seu povo. E a carta, especialmente a carta aos Filipenses, é um agradecimento de Paulo aos irmãos da igreja de Filipos que acompanham ele, que andam com ele, que oram por ele, que levantam ofertas em favor dele, que se preocupam com ele. E ele começa lá no texto, no capítulo 1, ele fala assim que ele dá graças a Deus por tudo que ele se recorda dos irmãos lá de Filipenses, no capítulo 3, ele faz isso, E ele fala assim, eu sempre oro por vocês, suplico por vocês com alegria, para que a vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora, continue. E essa oração de Paulo, essa gratidão de Paulo, não é à toa. Diferente das outras cartas que ele escreve, mesmo cartas onde ele agradece o apoio dos irmãos, nessa carta ele faz menção de nomes de irmãos que cooperaram com ele no Evangelho para que ele pudesse chegar onde chegou. E aí, para algumas pessoas, falam assim, mas onde Paulo chegou? Paulo está preso, Paulo está encarcerado, com uma pena de morte pela frente, mas Paulo fala assim, eu vivo tudo isso por conta do Senhor Jesus, pela graça de Deus, Deus me permitiu viver isso. Então é bom a gente sempre lembrar os objetivos dessa carta, para que a gente nunca se esqueça de que a nossa vida, ela está nas mãos do nosso Deus, a nossa vida, ela é revelada a cada um de nós, todos os dias, passo a passo, de acordo com aquilo que Deus previu, de acordo com aquilo que Deus escreveu na nossa história. E o texto de hoje, os versículos de 5 a 11, tem uma referência muito importante, talvez esse seja um dos principais textos, ou trechos da carta de Paulo aos Filipenses, lembrando, talvez aqui, um modelo, um exemplo daquilo que deve ser a expressão da nossa alegria, porque ele coloca aqui o exemplo de Cristo para a nossa vida. Na semana passada, o Henrique pregou aqui para vocês, falando aí a respeito do amor fraternal, a respeito dos pensamentos bons que o cristão deve ter, e isso aqui é um preâmbulo daquilo que Paulo vai escrever logo na sequência, porque havia um problema lá na igreja de Filipos, e o versículo
2, versículo 3 e 4 do texto aí, né, fala que havia partidos entre eles, havia algumas discussões entre eles. Mais para frente, lá no capítulo 4, né, Paulo vai falar que as irmãs lá precisavam se reconciliar, precisavam andar de acordo, né? Então, tinha um problema de divisão lá no meio da igreja, e Paulo está tratando disso aqui, agora colocando Cristo como exemplo, colocando Cristo como aquele que deve ser a nossa base, deve ser a nossa força para que a gente possa vencer todas as nossas dificuldades. Interessante a gente olhar para esse texto aqui, né, que Paulo quer mostrar aqui que há deve haver, né, um comprometimento da igreja com relação às relações inter-irmãos ali, né? Deve haver uma comunhão plena, né? E a gente vê que ao longo dos anos, né, essa igreja, apesar de ser uma igreja que tinha uma condição financeira boa, né, e sustentaram aí o ministério de Paulo, era uma igreja que precisava viver imune às ameaças do orgulho, imune às ameaças que vinham de fora. E Paulo percebe esses sinais, que são sinais preocupantes, né, sinais de rivalidade dentro da igreja, espírito de divisão, né, busca de reconhecimento pessoal, e Paulo fala para eles: olha, irmãos, eu peço que vocês nada façam por partidarismo, né, o versículo 2 do texto aí, né? Versículo 3 do texto, né? Nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmos. Então Paulo fala: vocês precisam se olhar para si mesmo e buscar em vocês aquilo que é o exemplo de Cristo, como Cristo viveu. Daí ele vem, né, para o texto que nós acabamos de ler aqui. Mas Paulo, para usar esse exemplo aqui, ele não vai usar os exemplos do Antigo Testamento, né? Não vai usar, por exemplo, o exemplo de Moisés, nem de Abraão, nem de Davi, mas ele aponta para Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e é a nossa base, né? William Hendricks, um dos comentaristas desse texto, ele fala assim que Paulo introduz aqui a descrição da humilhação e da exaltação de Cristo para mostrar que a verdadeira humildade cristã encontra-se fundamento no exemplo supremo daquele que é o nosso Salvador. Então, o nosso exemplo, o nosso modelo deve ser sempre o Senhor Jesus. E essa observação aqui é extremamente importante, porque o Evangelho nunca separa a doutrina daquilo que é vida. A doutrina é a vida na prática, né? A doutrina, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós lemos, deve ser praticado no dia a dia. Por isso Paulo chama a atenção dos irmãos aqui para que eles se voltem para Cristo. E nessa teologia paulina, a gente pode dizer, né, que a ética, ela sempre vem do exemplo de Cristo. A nossa ética, a nossa forma de agir, a nossa forma de viver, deve vir sempre de Cristo. De maneira que o nosso viver depende da maneira como nós enxergamos a Cristo. Se nós enxergamos Cristo claramente, se nós usamos Cristo como nosso exemplo, a nossa vida vai ser uma vida baseada naquilo que Cristo é, né? Paulo apresenta aqui um movimento que é um movimento extraordinário na vida de Cristo, que é descer da glória. Jesus estava com Deus, e ele começa o texto assim: olha, tendo em nós o mesmo crescimento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, subsistindo, assim, existindo na forma de Deus, não julgou com uma usurpação o ser igual a Deus, mas, né, antes de si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então ele desce dos céus e desce até a cruz, que é o pior lugar onde ele deveria estar, onde ele poderia estar, que é no lugar de sacrifício, no lugar onde nós deveríamos estar, e Deus o exalta acima de toda a criação. Então, não se trata aqui apenas da história de Jesus, mas trata-se da história da redenção, da salvação, da transformação, daquilo que Deus fez na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos estar na presença dEle. Então, o texto aqui mostra 3 grandes verdades para a gente, e a primeira delas é que a glória eterna do Senhor Jesus. Depois nós temos aí, dos versículos 7 e 8, a humilhação voluntária do Senhor Jesus, se tornando servo, e por último, a exaltação do nosso Senhor Jesus, vivendo, né, na glória eterna, na presença de Deus. Então, primeira parte do nosso sermão aqui, versículos 5 e 6, Paulo chama a nossa atenção pelo seguinte: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ou seja, antes de falar daquilo que Cristo fez, Paulo lembra quem é Jesus. E essa é a ordem fundamental.
A obra redentora do Senhor Jesus, ela pode ter comprometido a luz da identidade daquele que realizou a obra. O Filho de Deus, ele não começou a existir lá em Belém, né, na manjedoura, mas o Filho de Deus é eterno. Antes da fundação do mundo, ele já existia, e a palavra de Deus nos mostra isso, né? Paulo fala aqui que ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele existia, né? O verbo aqui subsistir tem um princípio aqui dizendo assim, que não é derivado de alguma coisa, não é criado em algum momento, mas é um verbo que mostra que ele já existia. E a gente tem aqui no decorrer do Novo Testamento e alguns textos do Antigo Testamento falando sobre essa pré-existência do Senhor Jesus. João, no capítulo 1, verso 1, ele fala assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, desde o princípio, o Senhor Jesus já estava lá. Jesus mesmo falando aos judeus, ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, verso 58. Jesus reafirmando a sua pré-existência antes da fundação do mundo, né? O autor dos Hebreus também nos fala isso, em Hebreus 13, 8, fala assim, olha, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então, assim, o Senhor já existia antes de todas as coisas. Então, a eternidade de Jesus, ela começa na glória, começa com o Filho eterno, e essa forma de Deus que Paulo coloca aqui, afirma que o Senhor Jesus é Deus e Ele está acima de todas as coisas. Então, antes da gente falar sobre qualquer história de Jesus, nós precisamos lembrar quem Ele é. Nós precisamos lembrar da presença do nosso Deus, né? E a palavra grega aqui, né, morfeu, significa aquele que existiu, que já existe, né, tem sido objeto de inúmeras discussões aí, quando a gente quer traduzir o grego para o português, né, porque ela não significa apenas uma mera aparência externa. Jesus não se parece com Deus. Jesus é Deus. Jesus, ele procede de Deus, ele vem do Senhor Jesus, né? E Paulo coloca esses primeiros versículos aqui, mostrando que o Senhor Jesus, ele não tirou a casca de Deus, né, para se vestir de homem e assim estar entre nós e continuar entre nós, porque se assim ele fizesse, ele não poderia ser o nosso Salvador, porque não há entre nós um homem qualquer que possa dar a vida por nós e nos colocar na presença de Deus. Então o Senhor Jesus continua sendo Deus, mas revestido agora da forma de servo, para que nós pudéssemos nos chegar até a presença de Deus. Observe que, muitas vezes, né, nós olhamos para Cristo como nosso Redentor, olhamos para Cristo como nosso Salvador, e colocamos nele apenas a divindade, sem colocar nele a presença do ser humano, presença que tornou ele igual a nós, presença que fez com que o Senhor Jesus se tornasse homem e passasse pelas mesmas necessidades que nós temos, a fim de que nós pudéssemos ver nele o exemplo, e seguir o seu exemplo e alcançar a vitória, alcançar uma vida melhor, uma vida na presença do Senhor, para que nós pudéssemos ter não apenas o exemplo de alguém que era sobrenatural, mas o exemplo de alguém que viveu aquilo que nós vivemos, que sentiu fome, que sentiu sede, que sentiu frio, que sentiu calor, que sentiu dores, que sentiu emoções, mas não pecou, e continuou na presença do nosso Deus. Então Paulo, ele acrescenta que Cristo, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, e a expressão aqui não significa que Jesus abriu mão dessa sua divindade, antes ele indica que ele se considerou, né, não considerou a sua igualdade como Deus, como se algo tivesse sido explorado em benefício próprio. Então algumas pessoas dizem assim, não, mas Jesus era Deus, então ele não tinha dores, não tinha problemas. Sim, ele tinha, ele não considerou o fato de ser Deus para viver como cada um de nós vive. E essa é a diferença entre o primeiro e o segundo Adão, né? Porque o primeiro Adão desejou ser Deus. Quando ele comeu do fruto proibido lá no Éden, né, ele quis ser igual a Deus, sendo enganado ali pela serpente. Mas o que aconteceu com Adão? Adão caiu, porque ele tentou ser igual a Deus e não conseguiu. Agora o segundo Adão, sendo Deus, escolheu descer, para salvar aqueles que haviam caído. Então o Senhor Jesus estava numa outra posição, e ele escolheu estar entre nós, para nos resgatar e nos colocar
na presença dele. Então, a primeira grande revelação do Evangelho aqui, irmãos, é que o Salvador não é um homem extraordinário que alcançou a divindade, mas é sim um Deus eterno que, por amor, veio ao encontro de cada um de nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver, olhar para esse texto aqui, é entender que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, e a glória do Evangelho vai nos revelar isso todos os dias da nossa vida, para que nós nunca nos esqueçamos que a glória é de Deus, a glória está em Deus. Por isso nós cantamos, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A segunda coisa que o texto nos mostra aqui, irmãos, versículos 7 e 8, é que houve da parte de Jesus uma humilhação voluntária, né? A humilhação voluntária do servo. Ele se colocou como servo para que nós pudéssemos estar na presença dele. Versículo 7 diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Né? Então, Jesus se colocou na presença de Deus, se deixou obedecer, né? deixou de lado a sua divindade, obedecendo plenamente à vontade de Deus, para que nós pudéssemos ser resgatados, para que o plano de Deus pudesse acontecer e pudesse ser realizado na vida de cada um de nós. Depois da gente contemplar essa glória de Deus, Paulo agora nos conduz a um momento mais extraordinário da história da redenção, que é o contraste, né, um contraste impressionante que acontece. Né? Agora nós vemos aquele que era eternamente Deus, que estava com todas as condições de ter a sua vida plena, sem pecado, sem dores, sem sofrimento, para que se colocar no nosso lugar. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, agora se coloca como servo. E olha a sequência que nós temos aqui no texto. Ele se esvaziou, né? A si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se servo, tornou-se homem, humilhou-se, tornou-se obediente, morreu e depois a pior morte, né? Morreu na cruz. Então, Paulo está descrevendo aquilo que os teólogos chamam de estado de humilhação de Cristo. Jesus, ele foi descendo de degrau até chegar na cruz para se colocar no meu lugar e no seu lugar. A pergunta é: Jesus precisaria ter feito isso? Nós merecemos isso? Não. Jesus fez por voluntariedade, para cumprir o propósito daquele que escreveu todas as coisas, o nosso Deus. João Calvino, ele fala que Paulo descreve aqui uma descida admirável. Quanto mais elevada era a sua majestade, tanto mais admirável se torna a sua condescendência. Então, Jesus foi descendo passo a passo, para que nós pudéssemos ser levados passo a passo e sermos colocados novamente na presença de Deus. Então, a glória do Evangelho, irmãos, ela está aqui mostrada claramente aqui nesse período, nesses versículos de 5 a 11 aqui, porque Cristo ele foi humilhado, porque nós precisávamos estar na presença de Deus. Deus queria você na presença dele. Deus nos buscou e nos colocou na presença dele. E ele foi humilhado porque ele escolheu amar. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus se submeteu a esse amor para que nós pudéssemos estar aqui. Então nós vemos, né, o esvaziamento de Cristo, antes a si mesmo se esvaziou, e poucas expressões aqui no Novo Testamento foram discutidas como essas. Né, como essa aqui, para dizer que Cristo se deixou de ser Deus, ou deixou de ser, de estar, né, na posição de Deus, para se colocar no nosso lugar. Mas ao longo da história, irmãos, alguns intérpretes afirmam que Cristo, ele deixou de possuir atributos divinos apenas durante a sua vida terrena. Mas o fato é que Cristo, ele se esvaziou para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, para que nós pudéssemos entender que é possível viver uma vida de santidade,
É possível negar o pecado, é possível se arrepender dos nossos pecados e é possível estar nos braços do nosso Deus. Então, nós vemos que essa colocação de Cristo aqui, né, é uma união maravilhosa que Deus proporciona para cada um de nós. Porque Jesus era o verdadeiro Deus, Jesus era o verdadeiro homem, Jesus era uma única pessoa, Deus e homem ao mesmo tempo, e essas duas naturezas não se confundiam, elas caminhavam juntas, ao ponto de o Senhor Jesus passar por humilhações e não pular esse peso da humilhação, né? Não pular essa parte da humilhação. Jesus poderia muito bem ter matado todos os soldados romanos que vieram prendê-lo, Jesus poderia muito bem, né, destruir aqueles que estavam ao seu redor ali, quando ele estava sendo levado para a cruz, mas ele se deixou levar, porque ele de fato queria cumprir o papel de servo. Então ele se esvaziou da sua deidade, né, da sua divindade, para poder estar na presença de Deus. Ainda falando sobre isso, nós vemos que a encarnação, nós vemos que Deus habitou entre nós, Deus se fez homem e está entre nós, né? O versículo continua dizendo assim, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Observe aqui a mudança, né? No verso 6 nós temos a forma de Deus, né? O verso fala que Cristo era a forma de Deus, agora ele fala que Cristo se torna a forma de servo. Ele tomou a forma de servo. E a palavra forma aqui, né, ela continua sendo aquela transformação lá que o grego fala do morfê, né? Mas assim também ela diz que é uma divindade, Jesus deixa de ser uma divindade real para se tornar um ser humano, assumir as nossas características e dizer, você consegue. Assim como eu passei por tribulação e você também vai passar, mas nós vamos vencer juntos, porque eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. João, lá no capítulo 1, verso 14, ele diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus, capítulo 2, 17, fala, convinha que em todas as coisas, que ele se tornasse semelhante aos irmãos. Então, isso estava dentro do plano de Deus. Então, a encarnação não diminuiu quem Deus é. Não diz que Jesus deixou de ser Deus, mas ele revela que Cristo se fez homem para mostrar que nós somos capazes de vencer o mundo, de vencer as provações, de vencer as tribulações, porque Ele está conosco todos os dias. E aqui nós encontramos os dois maiores paradoxos, aqui as duas maiores comparações do Evangelho, né? Cristo, né, o Criador, entra na criação, olha só, né? Jesus que nos criou, agora ele se incorpora como criatura. Aquele que era o homem infinito, o Deus infinito, agora se torna um bebê lá em Belém e se torna servo. Aquele que é o legislador sobre nós, agora ele se submete à lei. Aquele que era rico se faz pobre. Aquele que era santo se aproxima dos pecadores. E Paulo diz, né, em outro lugar aqui, né, conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Então, isso é encarnação, isso é mostrar que Jesus nos dá a capacidade de também nos tornarmos santos como Ele é, de buscarmos a santidade todos os dias. E ainda mais uma coisa que a gente pode observar aqui nesses versículos 7 e 8, é que em Jesus nós vemos a obediência perfeita. Jesus se submete a Deus. Versículo 8 diz assim, ó, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente e obediente até a morte. Ele se humilhou para morrer no nosso lugar. Não precisava ter feito isso, mas fez. E a humilhação de Cristo, ela não termina aqui, né? Ela não termina na encarnação, ela continua na obediência, porque Cristo viveu toda a sua existência debaixo da lei. Quando Adão desobedeceu, né, quando Adão deixou de cumprir a vontade de Deus lá no jardim, ele estava num lugar privilegiado. Ele tinha todas as condições de dizer não para o pecado. Ele estava cercado da presença de Deus e ele desobedeceu. Agora, Cristo obedeceu durante a sua vida terrena, encarnado como homem. Jesus obedeceu a Deus numa obediência que era uma obediência ativa. Cristo cumpriu perfeitamente a lei que nós precisávamos cumprir.
Então, diante das adversidades que nós temos hoje, Cristo obedeceu. E diante de todas as características favoráveis que Adão tinha, Adão desobedeceu a Deus. Então, Cristo quer mostrar para nós, através desse esvaziamento dele aqui, né, dessa humilhação que ele passou, que nós também temos condições de chegar até Cristo. Isso é uma revelação do Evangelho para cada um de nós. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, ele diz assim, olha, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus se submeteu a tudo aquilo que nós podemos passar aqui dia após dia, mas ele não pecou. E a terceira e última coisa que a gente vê aqui no texto, irmãos, é que o Senhor Jesus, ele foi glorificado. Então, a exaltação suprema do nosso Deus. Versículos 9 até o versículo 11. Fala assim, porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus é Senhor. Então, depois de nós contemplarmos aí, irmãos, o Filho Eterno, que desceu da glória e morreu na cruz, Paulo agora muda completamente o rumo dessa narrativa aqui, e ele fala que aquele que desceu agora é elevado, é colocado na presença de Deus. Aquele que se humilhou agora é exaltado. Aquele que foi desprezado agora recebe a adoração do universo. Toda a língua se dobrará, todo o joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E o versículo aqui começa dizendo, porque também Deus o exaltou sobremaneira, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Então, a exaltação de Cristo, ela não acontece isoladamente, num momento único, mas depois da morte na cruz, vem a exaltação através da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O autor de Hebreus, ele continua falando a respeito de Jesus. Aliás, o livro de Hebreus é um dos livros mais cristocêntricos que nós temos no Novo Testamento, porque ele exalta o nome do nosso Deus, E ele fala assim, olha, pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, verso 1. Então, a cruz nunca foi o destino final do nosso Senhor Jesus. Aliás, ela foi o caminho para abrir ao Senhor Jesus a glória eterna. E a cruz não só abriu o caminho para que Jesus pudesse estar sentado à direita do Pai, mas abriu o caminho para cada um de nós. Através da cruz, nós somos resgatados, nós somos colocados novamente numa situação de poder estar na presença de Deus, de sermos transformados, de podermos ser regenerados. E Jesus, ele já havia anunciado isso aos seus discípulos, mas agora ele está reafirmando, e Paulo está reafirmando isso aqui, dizendo que através da cruz, nós podemos também ser glorificados e estarmos na presença do nosso Deus. Lá em Lucas, capítulo 24, 26, Jesus está conversando lá com os seus discípulos, e Jesus fala assim, olha, porventura não convinha que eu padecesse e entrasse na glória? Então, se o padecer na cruz era um caminho para que o Senhor Jesus pudesse entrar na eternidade e estar na presença de Deus. Por isso nós não podemos e não devemos reclamar das nossas situações, das nossas circunstâncias, porque Jesus diz, olha, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Nós não vamos até Jesus sem levar as nossas tribulações, as nossas lutas, porque Ele não vai tirar isso de nós, mas Ele diz que Ele vai caminhar conosco. Siga-me, você vem atrás de mim, e você vai encontrar a porta que vai te levar até os céus. O apóstolo Pedro fala a respeito desses sofrimentos, e ele afirma essa mesma verdade, quando ele diz lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 11, os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam. Então nós vamos viver as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, mas também vamos ter no momento certo a glória de estar com Cristo e viver eternamente na presença dEle. Então nós temos aqui, irmãos, uma afirmação de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi exaltado, Ele ascendeu aos céus, Ele esteve na presença de Deus, Ele teve o seu momento de entronização, e nós também o teremos quando nós estivermos na presença do nosso Deus, quando nós completarmos a nossa carreira, como o apóstolo Paulo disse. E finalizando aqui, encerrando nessa nossa mensagem, nós precisamos lembrar, irmãos, que a glória do Senhor Jesus, ela traz para cada um de nós um momento de reflexão.
Porque se o Senhor Jesus, que se fez homem, se vestiu como homem, se tornou homem, se esvaziou da sua divindade para viver como nós, está na glória, Ele também nos dá a oportunidade de estarmos com Ele. Então, em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11, não é apenas um texto, não é apenas mais um texto, né, do Novo Testamento, mas é um dos mais belos textos do Novo Testamento. E é um resumo do próprio Evangelho do Senhor Jesus, daquilo que Jesus pregou. Observe o caminho aqui que foi percorrido pelo Filho de Deus nesses poucos versículos aqui. Ele era eternamente Deus. Ele já era Deus. Ele já estava com todas as suas qualidades expostas diante da história, diante daquilo que Deus criou. Mas ele assumiu a nossa natureza. Ele se rebaixou ao nível de criatura, de criador para criatura. Tornou-se servo, viveu em uma perfeita obediência à vontade de Deus, não escusando-se nem um momento daquilo que Deus havia escrito, pré-escrito para a sua história. Morreu na cruz no nosso lugar. Onde nós deveríamos estar, o Senhor Jesus esteve. Morreu por nós, ressuscitou ali no terceiro dia, subiu aos céus, foi entronizado à direita do Pai e reina soberanamente sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E a promessa é que Ele voltará para consumar o seu reino. Para que nós possamos estar eternamente na presença dEle. Perceba que o Evangelho aqui, irmãos, não é apenas uma mensagem de perdão. O Evangelho descrito aqui é a revelação da glória de Cristo nas nossas vidas. Toda a soma do Evangelho, ela consiste em que Cristo, tendo se humilhado por nós, foi exaltado pelo Pai, para que nele nós encontrássemos a nossa salvação. Então isso é motivo de alegria para cada um de nós, é motivo de gratidão. Por isso Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Humilhai-vos na presença de Deus, se esvazie do velho homem e deixe o novo homem entrar na sua vida e transformar a sua vida. Paulo nos convida a imitar Jesus aqui, ele fala, olha, sejam como Jesus, tenham o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve, use Jesus como exemplo. Nós estamos aqui, irmãos, num lugar de adoração. Este é o lugar que nós separamos para adorar a Deus, né? A igreja, o templo, o lugar, as quatro paredes onde nós estamos, é o lugar de adoração. Mas lá fora é que nós devemos ser o exemplo do Senhor Jesus. Ao sair daqui, depois de ouvir aquilo que a palavra de Deus diz, nós devemos agir como o Senhor Jesus. Agir com humildade, agir com obediência e dar bons frutos. Hoje nós vivemos numa cultura, que é uma cultura que celebra muito o orgulho, a autopromoção, né? Hoje as pessoas querem mostrar quem são, através, muitas vezes, né, das suas atitudes, uma busca de reconhecimento, né? Quem sou eu? Quero que você saiba quem sou eu, né? É aquela frase, né? Você não sabe com quem você está falando? Às vezes é assim que a gente age. Mas Jesus não fez isso. Jesus, ele não se apresentou dessa maneira. Pelo contrário, ele se tornou homem, se tornou como nós, para poder, através dessa atitude, se mostrar quem ele é. E quais foram os frutos que o Senhor Jesus deu? A salvação da humanidade. Então é por isso que a igreja deve ser conhecida, não pela busca de prestígio, não pelo tamanho, pela placa, pela sua... por esbanjar aquilo que ela tem, mas pela semelhança com Cristo. É isso que a igreja deve ser. Cada família, cada líder, cada presbítero, cada diácono, cada pastor, cada membro da igreja deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que, enquanto nós aguardamos o dia que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus, que a gente exalte o nome do nosso Deus. O texto de Romanos 8, Romanos 11, né, que é o cântico que nós cantamos aqui, diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém? Que nós possamos revelar essa glória de Cristo através das nossas vidas, todos os dias. Mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, nós não somos
pessoas que continuam na mesma batida lá do pecado, mas que lutam contra o pecado, vivendo para a glória de Deus. E um dia nós veremos todo o joelho se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos passar para o nosso momento de celebração da ceia do Senhor. E eu te convido a se preparar para isso, né? Fazendo um momento de oração silenciosa, se colocando na presença do Senhor, para que assim nós possamos ministrar a ceia, participar da ceia e agradecer a Deus por esse sacrifício que Ele fez por nós, se tornando homem e morrendo na cruz no nosso lugar. Vamos ter um momento de oração, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela Tua palavra que foi lida, pela Tua palavra, ó Deus, que falou ao meu coração. E, ó Deus, agora nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos purifique de todo pecado, que o Senhor nos liberte de todo pecado. Senhor, ó Deus, abra diante de nós as portas dos céus, para que nós possamos ver a glória do Senhor. E, ó Deus, e possamos participar desse momento de comunhão da igreja, assim como o Senhor, ó Deus, um dia participou com os seus discípulos, um dia o Senhor preparou essa mesa para que nós pudéssemos dela participar juntamente com a igreja. Ó Deus, nós estamos ansiosos pelo dia em que nós estaremos com o Senhor, na presença do Senhor, ó Deus, participando de uma só mesa como o teu povo escolhido. E, ó Deus, agora nós clamamos pela graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, abençoando esse pão, abençoando, ó Deus, esse vinho, que simbolizam, ó Deus, o corpo e o sangue do Teu Filho Jesus, que foram pregados naquela cruz, derramados ali, ó Deus, por nós, lavando os nossos pecados e nos colocando na Tua presença. Por isso, ó Pai, agora pedimos a direção do Senhor, a bênção do Senhor sobre esses alimentos, para que eles possam renovar a nossa aliança contigo nesse dia. Para que eles possam, Deus, nos trazer a lembrança, o sacrifício do Teu Filho Jesus, naquela cruz por cada um de nós. E para que a gente possa, Deus, sentir-se revigorado na presença do Senhor nesta manhã. Obrigado, Deus, por esse privilégio de podermos participar do pão e do vinho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o presbítero Maeda e o presbítero Ivan para me auxiliarem aqui com a distribuição dos elementos. E nós vamos participar da ceia do Senhor, lembrando das orientações que a palavra de Deus nos diz a respeito da ceia do Senhor. Esse não é apenas um momento de comunhão, de comer ou de beber, mas é um momento de relembrar. Então a palavra de Deus diz, fazei isso em memória de mim. E quando o Senhor Jesus se colocou à mesa com seus discípulos, ele disse assim, eu não vou comer desse pão e nem beber desse vinho, até que eu venha a ter novamente com vocês. Mas façam isso em memória de mim. Celebrem, né? Lembrem-se de que agora vocês fazem parte do meu povo. Vocês fazem parte do meu exército, vocês fazem parte da minha igreja. Então, comam e bebam, colocando-se na presença do Senhor e refletindo a respeito desse momento. Então, vamos receber o pão e vinho e vamos aguardar para a gente comer todos juntos no mesmo tempo.
ficar em pé? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Comamos. De semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Bebei dele todos, fazei isso em lembrança de mim. Bebamos. A palavra de Deus diz que depois de haver enseado, eles cantaram, e nós vamos entoar um hino ao Senhor, o hino 269, que fala a pureza no sangue de Cristo. Então vamos cantar juntos esse hino. Os irmãos podem se assentar e a gente pode cantar junto. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu e nos tornou alvo mais que a neve. Vamos cantar juntos. Vamos lá? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus por esse tempo que Ele nos deu. Vamos aproveitar para orar pela Miriam, né? Hoje a Miriam completa mais um ano de vida. Agradecer a Deus pela vida dela também. Senhor nosso Deus e Pai, nós
Estamos chegando ao final, ó Deus, desse nosso momento de celebração na casa do Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, por podermos estar juntos aqui, um momento de liberdade, onde nós podemos abrir as portas da casa do Senhor, podemos cantar, podemos ler a Tua palavra, podemos falar daquilo que a Tua palavra nos diz, e, ó Deus, podemos ser edificados por ela. Nós te agradecemos, ó Deus, por este dia que é o dia do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós, especialmente sobre a vida da Miriam, ó Deus, que completa mais um ano de vida neste dia, que a mão do Senhor continue agindo de forma misericordiosa sobre ela, cuidando da sua saúde, do seu bem-estar, da sua vida particular, que a mão do Senhor, a Deus, a conduza todos os dias na Tua presença, e que sempre haja, Deus, da parte dela, a disposição em servir ao Senhor com toda boa vontade, com toda a integridade naquilo que o Senhor propôs para a vida dela. Abençoa não só ela, mas toda a sua família também, ó Deus. Que o Senhor agora nos leve em paz, nos conduza de volta para as nossas casas, nos dê um dia, ó Deus, na Tua presença, e que tudo aquilo que nós fizemos ainda neste dia possa honrar e glorificar o nome do Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que deixaram as suas casas logo pela manhã para poder estar aqui nesse momento de adoração. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus assim vos abençoe. Você pode se assentar. Só temos aqui lembranças, né, das atividades que nós teremos durante essa semana. Então, na quinta-feira nós teremos o nosso encontro de oração, de estudo. Na última quinta-feira tivemos um problema aí com a internet. Nosso estudo falhou, né, em boa parte dele, mas está lá gravado no YouTube, se você não conseguiu acompanhar, então você pode entrar no YouTube, está lá o texto e as meditações, a meditação gravada lá. Na quinta-feira, 8 horas, nós nos encontramos novamente para esse momento nosso de estudo, tá? Lembrar que também nessa semana nós temos aí nosso plano de leitura, estamos aí fazendo a leitura do livro de Jó, então, né, o texto já está lá no nosso aplicativo, os textos da semana, você pode entrar e rever lá, tá bom? E lembrar que hoje à noite nós não teremos o nosso culto, a nossa celebração às 19 horas. Então, o Conselho achou melhor a gente trazer tudo para o período da manhã, tendo em vista que o jogo do Brasil vai terminar bem na hora do culto, se não houver prorrogação, nem pênalti, né? Então, e vai ser o maior momento de barulho, de confusão, será no momento do culto. Então, nós trouxemos o culto pela manhã, então hoje à noite nós não teremos nenhum trabalho aqui na igreja, tá ok? Então, outras igrejas também aqui de volta, nenhuma delas terão culto, né? nem as igrejas, acho que se não me engano, só a igreja central que vai manter o culto às 19 horas, as outras igrejas, 19h30, né? Então eles até adiaram um pouquinho o horário lá por conta disso, mas a gente não recomenda que você saia por aí nesse horário, porque se o Brasil for classificado, né, vai haver uma bagunça aí pela cidade, então, né, acompanhe pela internet, o culto vai ser transmitido, se você quiser acompanhar o culto, então faça isso lá logo mais à noite. E nós vamos reprisar esse culto nosso no mesmo horário de hoje, tá? Então, o culto das 19 horas vai estar na internet, você vai poder reprisar o culto lá no mesmo horário, tá ok? Deus abençoe a todos, então, um bom domingo, e nos vemos, né, durante a semana aí, se Deus assim nos permitir.